Se você ama um bom romance moderno com direito a suspiros, reviravoltas e crushes impossíveis, então segura esse vídeo porque ele está simplesmente perfeito. Prepare-se para maratonar os 30 doramas mais viciantes que vão fazer seu coração bater mais rápido que cena de beijo no episódio final. Não esquece e já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta muito. Bora pro vídeo. 30. New Top. Sabe aquele tipo de dorama que começa meio meh, mas de repente te fisga e você já tá torcendo por um casal no meio de um apocalipse zumbi? Pois é, Newtopia faz exatamente isso. A história gira em torno de Lee Jae-yoon, um soldado que acabou de levar um pé na bunda da namorada Kang Yong-ju. Mas antes que ele possa afogar as mágoas, Seul vira um caos zumbificado e os dois precisam correr, literalmente, para se reencontrar. É romance, é fuga, é zumbi tropeçando e soldado atrapalhado tentando bancar o herói. Apesar de um primeiro episódio que quase te faz desistir, a série engrena rapidinho e entrega uma mistura divertida de tensão e comédia pastelão. Os personagens são tão perdidos que você assiste meio indignado, meio rindo e no fim acaba se apegando. Não espere uma trama profunda ou cheia de reviravoltas filosóficas. Aqui a vibe é leve, perfeita para quem quer algo curto, com romance moderno e um toque de caos zumbi. E ó, os efeitos especiais estão de cair o queixo. Tá disponível no Prime Video. 29. Minha adorável boxeadora. E se o ringue fosse só o pano de fundo para uma história de recomeço, mágoas e um romance que vai se construindo no meio dos socos da vida? Minha adorável boxeadora traz Lee Kwon-suk, uma ex-prodígio do boxe que abandonou tudo aos 17 anos depois de um trauma pesado. Agora, tentando viver longe dos holofotes como professora, ela cruza o caminho de Kim Tae-young, um agente esportivo com intenções bem duvidosas. Ele quer usá-la para resolver um esquema sujo no mundo do esporte. Mas o que começa como manipulação vira uma jornada de cura e conexão. Esse dorama é para quem curte romance moderno com pegada dramática e personagens que têm camadas para explorar. Não espere lutas épicas ou realismo no boxe. Aqui o foco é no emocional, mas cicatrizes invisíveis e no vínculo que vai se formando entre os protagonistas. A química dos atores segura bem a trama, e o ritmo mais lento ajuda a mergulhar nos dilemas de cada um. Se você tá nessa vibe de histórias que tocam fundo e fogem do óbvio, vale muito a pena conferir. Não tá disponível oficialmente no Brasil, mas os fansubs estão aí para salvar o rolê. 28. Clima do amor. Tem dorama que é tipo previsão do tempo. Começa com uma brisa leve e de repente vira tempestade de emoções. Clima do amor é exatamente isso. A história acompanha uma meteorologista que, mesmo dominando os ventos e as chuvas, não consegue prever o furacão que é se apaixonar. Entre boletins climáticos e boletins do coração, ela vive um romance cheio de altos e baixos com um colega de trabalho, enquanto o ambiente da estação meteorológica vira palco para traições, recomeços e dilemas familiares que deixam tudo ainda mais envolvente. O roteiro é uma delícia, com histórias paralelas que brilham tanto quanto o casal principal. Tem o quase noivo que casa com a amante, sim, você vai passar raiva, o solteirão que se apaixona pela irmã divorciada e atuações impecáveis de Song Kang e Park Min-young, que entregam química e emoção em cada cena. A forma como o dorama brinca com clima/tempo e clima/sentimento é poética e viciante. Se você ama romance moderno com aquele toque dramático e personagens que parecem gente de verdade, esse é um prato cheio. Disponível na Netflix. 27. Minha identidade é a beleza de Gangnam. Mirai, nossa protagonista, sofre bullying pesado por causa da aparência e decide passar por cirurgias plásticas para tentar se sentir melhor.
Só que ao entrar na faculdade, ela descobre que os desafios não acabam com um bisturi. O preconceito muda de forma e o dorama mostra como a busca por aceitação pode ser dolorosa, mesmo quando o espelho parece mais gentil. O que torna essa história tão especial é a crítica social afiada que vem embutida na fofura. É organitário, é leve, mas também é profundo. Trata de autoestima, pressão estética e como tudo isso afeta os relacionamentos. O desenvolvimento do casal é construído com carinho, e mesmo com algumas falhas no roteiro, a empatia que a gente sente pelos personagens é real. Se você curte romance moderno com conteúdo, esse aqui merece seu lugar na lista. Disponível na Netflix, Viki e Cocoa. 26. Gênio dos desejos. E se um gênio milenar surgisse do nada e bagunçasse completamente a rotina de uma mulher comum, transformando tudo em um conto de fadas moderno com pitadas de caos emocional? Gênio dos Desejos entrega essa proposta com estilo, misturando magia, romance e dilemas existenciais num pacote visualmente deslumbrante. A protagonista vê sua vida sem graça virar um turbilhão de sentimentos e descobertas, enquanto o gênio, exuberante e cheio de camadas, revela uma história pessoal cheia de dor, humor e humanidade. O reencontro de Kim Woo-bin e Suzy é pura química e cada cena entre eles parece carregada de eletricidade emocional. A fotografia é de tirar o fôlego, com efeitos que criam uma atmosfera etérea e envolvente. Além disso, o dorama mergulha em temas como psicopatia funcional, espiritualidade e o que realmente significa desejar algo. É uma escolha certeira para quem busca um dorama com um toque místico e personagens que fogem do óbvio. Disponível na Netflix. 25. Apesar de tudo, amor. Tem dorama que chega com o pé na porta e diz: aqui o romance é quente, real e sem fantasia. Apesar de tudo, amor é exatamente esse tipo de história. A protagonista, cética quanto ao amor, se vê envolvida numa amizade colorida com um colega de turma que tem aquele charme impossível de ignorar. O relacionamento deles é intenso, cheio de tensão emocional e física, e o roteiro não tem medo de mostrar as partes complicadas do amor moderno, com direito a ex-namorada problemática, crush no dono do restaurante de lamen e dilemas que fazem a gente gritar com a tela. O que mais chama atenção é como o dorama se propõe a ser pé no chão, explorando sentimentos reais e situações que poderiam acontecer com qualquer um. Song Kang tá afiado, entregando uma atuação que mistura vulnerabilidade e desejo, e o casal principal tem uma química que ferve. É uma escolha certeira para quem curte um romance com pegada mais madura, disponível na Netflix. 24. Romance is a Bonus Book. A trama acompanha um editor-chefe brilhante e jovem que, entre prazos e manuscritos, acaba se envolvendo com uma redatora talentosa que está lutando para se reerguer profissionalmente. O cenário editorial dá um charme especial à narrativa, enquanto o romance entre os dois vai se desenrolando com delicadeza, apoio mútuo e uma química que conquista fácil. Mais do que um romance moderno, esse dorama é uma carta de amor aos livros e às pessoas que os tornam possíveis. A protagonista é retratada com humanidade, mostrando que força também é saber pedir ajuda. E o protagonista, bom, ele é aquele tipo de personagem que faz a gente suspirar e querer guardar num potinho. Se você busca uma história que emociona, inspira e ainda te faz rir, essa é uma escolha certeira. Disponível na Netflix. 23. Pergunte às estrelas. Tem dorama que parece ter sido escrito nas estrelas. Pergunte às Estrelas é um desses. A história se passa numa estação espacial, onde um astronauta e uma turista se encontram por acaso e aos poucos constroem uma conexão que desafia a gravidade e os clichês. Gon Yeon e Ivy Kim começam como dois estranhos com zero química, mas conforme os episódios avançam, o vínculo entre eles cresce de forma tão delicada e intensa que a gente se pega torcendo, suspirando e acreditando que o amor pode mesmo florescer em qualquer lugar.
até no espaço. Ao invés de seguir fórmulas prontas, esse dorama entrega uma narrativa única, com personagens que se transformam e uma mensagem que fica ecoando depois do último episódio. A estética é linda, o ritmo é contemplativo e o final, bom, ele não é o que a gente espera, mas é exatamente o que a história precisava. É uma experiência emocional que fala sobre vida, escolhas e o valor de cada momento. Se você busca um romance moderno que foge do comum e te faz refletir, esse é imperdível. Disponível na Netflix. 22. A vida privada dela. A história gira em torno de uma curadora de arte super dedicada que esconde um segredo hilário. Ela é fangirl nível hard de um astro do K-pop. E quando seu chefe, inicialmente frio e nada romântico, entra na jogada, pronto, o caos e a paixão estão garantidos. A química entre eles é explosiva e o romance se desenrola de forma leve, sem aquelas brigas dramáticas que a gente já tá cansada de ver. O dorama acerta em cheio ao equilibrar humor, carinho e personagens secundários que realmente fazem diferença. E vamos falar dos beijos. São vários, intensos e absolutamente perfeitos. Kim Jae-wook tá irresistível, sedutor e entrega tudo que a gente espera de um protagonista apaixonante. Se você está à procura de um romance com leveza, risadas e cenas que fazem o coração bater mais rápido, essa é uma escolha certeira. Disponível no Viki. 21. Soundtrack 1. Às vezes, tudo que uma boa história precisa é de sinceridade. E Soundtrack 1 prova isso com apenas 4 episódios que dizem mais do que muitos doramas inteiros. Eun-soo é uma letrista que precisa escrever sobre amor não correspondido, mas falta a vivência para colocar sentimento nas palavras. É aí que entra Sun-woo, seu melhor amigo de longa data que aceita ajudá-la, mesmo escondendo um segredo que poderia mudar tudo. O convívio entre eles, sob o mesmo teto, vai revelando sentimentos guardados, silêncios cheios de significado e uma tensão emocional que cresce a cada cena. Não se engane pelo formato curtinho. Essa história é um soco no coração, envolto em trilha sonora suave. A beleza está nos detalhes, nos olhares, nas pausas, nas palavras não ditas. É um romance moderno que fala sobre coragem, sobre o medo de perder alguém por não dizer o que sente, e sobre como o tempo pode ser tanto aliado quanto vilão. Se você busca algo delicado, profundo e que vai te deixar com o coração apertado e quentinho ao mesmo tempo, essa é a escolha perfeita. Disponível no Disney+. 20. Amor em contrato. Algumas histórias chegam de mansinho e acabam virando queridinhas. Amor em contrato é exatamente esse tipo de dorama. A trama gira em torno de Choi Sang-un, uma mulher que transformou o casamento em profissão. Ela se torna a parceira perfeita para clientes que querem manter as aparências sem se envolver de verdade. Mas quando dois homens completamente diferentes passam a ocupar dias alternados da sua agenda e do seu coração, o jogo muda. O dilema entre manter o profissionalismo ou se entregar aos sentimentos dá o tom dessa comédia romântica cheia de charme. O que realmente conquista aqui é o equilíbrio entre leveza e emoção. A narrativa é divertida, com cenas que arrancam risadas e outras que apertam o peito. Tudo embalado por atuações impecáveis, especialmente de Park Min-young, que mais uma vez mostra por que é uma das rainhas dos doramas. O romance moderno é construído com cuidado, e o final feliz é aquele presente que deixa a gente com um sorriso no rosto. Se você busca uma história envolvente, com personagens cativantes e momentos que aquecem o coração, essa é uma escolha certeira. Disponível no Viki. 19. Extraordinária você. Imagine descobrir que sua vida não passa de um roteiro escrito por outra pessoa. Extraordinária. Você parte dessa premissa ousada e entrega uma história cheia de emoção, mistério e romance. Eun-dan-oh, uma estudante do ensino médio, começa a ter apagões de memória e percebe que está presa dentro de um webtoon com um destino trágico já definido. Um noivo que a despreza e uma doença cardíaca fatal. Mas ela não aceita ser apenas uma figurante
e decide mudar o rumo da própria história, especialmente depois de conhecer o enigmático aluno número 13, que desperta nela sentimentos que nem o roteiro poderia prever. A proposta pode parecer confusa no início, mas vale cada minuto de atenção. Conforme os episódios avançam, o dorama se revela uma joia rara, criativo, emocionante e com uma construção de mundo que foge completamente do comum. É um romance moderno com uma pegada quase filosófica, que questiona livre-arbítrio, destino e o poder de escrever a própria narrativa. Se você busca algo diferente, que mexa com a mente e o coração, essa é uma escolha certeira. Disponível no Viki e Cocoa. 18. Mulher Forte, do Bong-soon. Tem doramas que chegam com uma proposta leve e acabam surpreendendo em todos os sentidos. Mulher Forte, do Bong-soon, é exatamente esse tipo de história. A protagonista, herdeira de uma força sobrenatural que só pode ser usada para o bem, sonha em criar seu próprio jogo, mas acaba trabalhando como segurança de um CEO excêntrico e charmoso. Entre investigações criminais, encontros inesperados e muita confusão, ela descobre que seus poderes são mais do que um fardo, são parte de quem ela é. O que realmente conquista aqui é a mistura de gêneros que funciona perfeitamente. Tem romance moderno com química explosiva, comédia pastelão que arranca gargalhadas e até uma trama policial que adiciona tensão e mistério. Bong-soon foge completamente do estereótipo de mocinha indefesa. Ela é forte, engraçada, vulnerável e apaixonante. Já o presidente, longe de ser o típico chefe frio, é divertido, provocador e apaixonado. Juntos, eles formam um casal que faz a gente torcer desde o primeiro episódio. Se você quer uma série que quebra padrões sem perder a essência do romance, essa é uma escolha certeira. Disponível no Viki. 17. Porque esta é a minha primeira vida. Alguns doramas conseguem transformar uma situação cotidiana em uma jornada emocional profunda. Porque esta é a minha primeira vida faz isso com maestria. A história começa com um acordo prático entre dois colegas de apartamento que decidem se casar por conveniência. Mas o que era para ser apenas uma solução financeira acaba se tornando um mergulho em sentimentos inesperados, pressões familiares e descobertas pessoais. O roteiro é leve, inteligente e cheio de momentos que fazem a gente rir, refletir e se emocionar. Ao longo dos episódios, o dorama se revela como uma verdadeira carta sobre o que é viver com autenticidade. As referências literárias são um charme à parte, e os diálogos trazem reflexões sobre amor, dor e empatia que ficam ecoando mesmo depois do fim. Os personagens são humanos, falhos, mas incrivelmente cativantes, e a química entre o casal principal cresce de forma natural e tocante. Se você busca um romance moderno com profundidade, beleza visual e uma mensagem que fala direto ao coração, essa é uma escolha certeira. Disponível no Viki e Netflix. 16. Uma dose diária de sol. Tem doramas que não só emocionam, eles acolhem. Uma dose diária de sol é exatamente isso, uma história que abraça quem assiste com sensibilidade e propósito. Acompanhamos Jung Da-eun, uma enfermeira psiquiátrica que tenta ser luz na vida de seus pacientes, mesmo quando o mundo ao redor parece escuro. Entre crises emocionais, traumas silenciosos e relações abusivas, ela se torna um ponto de equilíbrio, mostrando que cuidar do outro também é uma forma de se curar. E tudo isso é retratado com respeito, profundidade e uma atuação impecável de Park Bo-young, que entrega uma personagem humana, forte e vulnerável na medida certa. Mas não para por aí. O dorama também traz um romance delicado e bonito, que nasce da convivência e do cuidado mútuo. Nada de exageros ou declarações dramáticas. Aqui o amor é construído com paciência, empatia e pequenos gestos que dizem tudo. É uma história que fala sobre saúde mental, sobre o peso das palavras e sobre como o afeto pode ser um remédio poderoso. Se você quer assistir algo que vai te emocionar de verdade e ainda te deixar com o coração quentinho, essa é a escolha certa. Disponível na Netflix.
15. Hometown Cha-Cha-Cha. Sabe aquele tipo de dorama que te dá vontade de largar tudo e ir morar num vilarejo litorâneo só pra viver uma história de amor tranquila e cheia de significado? Hometown Cha-Cha-Cha é exatamente isso. A trama começa com uma dentista da cidade grande que decide abrir um consultório em uma vila à beira-mar. E lá ela conhece Do-Sik, um faz-tudo que é o completo oposto dela. Enquanto ela é prática e direta, ele é simples, metódico e cheio de surpresas. E é nessa diferença que nasce uma conexão linda que vai muito além da química. É sobre confiança, transformação e afeto genuíno. O romance entre Hye-jin e Do-Sik é daqueles que fazem o coração bater mais forte e a alma suspirar. A forma como eles se apaixonam, se apoiam e se tornam porto seguro um do outro é de uma delicadeza rara. Se você quer se emocionar, rir e terminar com o coração quentinho, corre para assistir. Tá disponível na Netflix. 14. Sorriso Real. Se você está procurando um dorama que mistura romance, luxo e aquele toque irresistível de comédia, Sorriso Real é a pedida perfeita. A história gira em torno de um herdeiro charmoso e metódico envolvido numa disputa pela herança de uma rede de hotéis, que acaba se apaixonando por uma funcionária cheia de carisma e dona de um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. O contraste entre os dois, ele todo formal e fechado, ela espontânea e vibrante, cria uma dinâmica deliciosa de assistir, com cenas que vão do puro caos à ternura mais genuína. Mas o que realmente faz esse dorama brilhar é a química absurda entre Lee Juno e Lee Yuna. Cada troca de olhares, cada diálogo afiado e cada momento compartilhado entre eles é carregado de emoção e autenticidade. Se você quer se apaixonar, rir e se perder num romance moderno com alma de conto de fadas, corre para assistir. Esse faz jus à fama que tem. Tá disponível na Netflix. 13. Para sempre Camélia. Tem doramas que não vêm só para entreter, eles chegam para abraçar. Para sempre Camélia é um desses. A história acompanha Dong Baek, uma mãe solo que tenta tocar sua vida em meio ao preconceito da sociedade e à rotina de um vilarejo que respira tradição. Quando ela cruza o caminho de Yong-sik, um policial determinado e apaixonado, nasce um romance que não é feito de grandes gestos, mas de pequenas ações que constroem confiança, afeto e respeito. E sim, tem investigação criminal no meio, mas longe de atrapalhar. Ela dá profundidade ao protagonista e à trama, mostrando que amor também é proteção. O dorama é uma verdadeira carta de amor à vida comunitária, às pessoas comuns e às relações que se constroem com paciência. A construção dos personagens é lenta, mas recompensadora. Você se apega a cada um deles como se fossem vizinhos reais. Dong Baek foge dos estereótipos. Ela é sensível, vulnerável, mas incrivelmente forte à sua maneira. E isso torna tudo mais humano. Se você busca uma história que aquece o coração, emociona com sinceridade e ainda entrega críticas sociais relevantes, essa é uma joia rara. Disponível na Netflix. 12. Médicos em Colapso. Tem dorama que não só conta uma história, ele te pega pela mão e te leva por uma montanha-russa emocional. Médicos em Colapso faz exatamente isso. A trama começa com dois médicos que foram rivais no colégio e anos depois se reencontram em um momento de crise pessoal. O que poderia ser só mais uma comédia romântica se transforma em algo muito mais profundo, uma jornada de cura, empatia e recomeços. Entre plantões, silêncios e conversas sinceras, eles descobrem que, às vezes, o melhor remédio é ter alguém que entende a dor sem precisar de explicação. O que torna essa história tão especial é o equilíbrio entre emoção e sensibilidade. A abordagem sobre depressão é feita com respeito e realismo, sem romantizar o sofrimento, mas também sem perder a esperança. Os protagonistas têm uma química intensa e uma entrega emocional que transborda em cada cena. Se você busca um romance moderno com alma, profundidade e um toque de verdade, Médicos em Colapso é imperdível. Disponível na Netflix. 11.
11. Vejo você na próxima vida. E se você pudesse lembrar de todas as suas vidas passadas? Vejo você na próxima vida parte dessa premissa intrigante e entrega uma história que mistura romance, fantasia e emoção em doses certeiras. Bandian já viveu 18 vezes e carrega memórias de todas elas, mas quando sua última vida termina cedo demais, ela decide que na próxima vai reencontrar seu grande amor de infância. Agora, um homem adulto. O reencontro é delicado, cheio de camadas e marcado por sentimentos que atravessam o tempo. E é aí que a trama começa a te envolver de verdade. O dorama é uma verdadeira aula sobre afeto, destino e a importância das conexões humanas. Ji-yeon é uma protagonista encantadora, cheia de atitude e esperança, e a química com So-ha é daquelas que fazem o coração bater mais forte. Se você ama um romance com toque místico e personagens que deixam saudade, essa é uma escolha certeira. Disponível na Netflix. 10. Apostando alto. Se você curte histórias que misturam inovação, ambição e aquele toque de drama emocional, Apostando Alto é o dorama que vai te prender do início ao fim. A trama acompanha jovens empreendedores que mergulham de cabeça no universo das startups, enfrentando os altos e baixos do mundo da tecnologia coreana. Entre ideias brilhantes, renúncias dolorosas e decisões que mudam tudo, eles descobrem que o sucesso não vem só de códigos bem escritos, mas também de coragem, persistência e, claro, conexões humanas que desafiam a lógica dos negócios. Agora, se você espera um romance arrebatador, talvez se surpreenda com a proposta mais voltada ao crescimento pessoal e profissional. Ainda assim, os sentimentos estão lá, sutis e bem construídos, especialmente nas relações entre os protagonistas. Se você quer se inspirar e se emocionar, Apostando Alto é uma aposta certeira. Disponível no Viki e Netflix. 9. Beleza verdadeira. E se a maquiagem fosse mais que estética? Fosse escudo? Beleza Verdadeira mergulha fundo nessa ideia ao contar a história de Ju-gyung, uma jovem que esconde suas inseguranças atrás de uma aparência impecável. Mas quando ela conhece Suho, um garoto que também carrega suas próprias dores, os dois se tornam apoio um para o outro, compartilhando segredos e descobertas que vão muito além da superfície. O dorama não entrega só romance. Ele escancara o peso dos padrões de beleza, o impacto do bullying e a luta silenciosa pela aceitação. O que torna essa série tão especial é justamente sua coragem de tocar em feridas reais com sensibilidade e leveza. O romance entre Ju-gyung e Suho é construído com afeto genuíno, e Han Seo-jun, com seu jeito rebelde e coração leal, também conquista fácil. A narrativa mistura drama, humor e momentos de cura que fazem a gente rir, chorar e refletir. É impossível não se envolver com os personagens e suas batalhas íntimas. Se você quer um dorama que emociona, diverte e ainda te faz pensar sobre o que realmente importa, Beleza Verdadeira é a escolha certa. Disponível no Viki, Netflix e HBO Max. 8. Rainha das Lágrimas. Prepare o coração, porque Rainha das Lágrimas não é só um dorama. É uma avalanche de emoções que te pega de surpresa e não solta mais. A história acompanha Hye-in e Hyun-woo, um casal poderoso que vive uma crise conjugal no meio de impérios de lojas e supermercados. Mas o que parecia o fim se transforma em um milagre emocional. O amor volta a florescer e, com ele, uma jornada de reconexão, dor, superação e afeto profundo. Kim Soo-hyun e Kim Ji-won entregam atuações arrebatadoras, com uma química que transborda em cada cena e transforma até os silêncios em poesia. Esse dorama é uma verdadeira carta de amor à vulnerabilidade. Ele mostra que amar não é só sorrir juntos, mas também chorar lado a lado, enfrentar tempestades e escolher ficar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Se você quer se emocionar, rir, sofrer e se apaixonar por um casal que se ama de verdade, Rainha das Lágrimas é a escolha perfeita. Disponível na Netflix. 7. 25, 21. Tem histórias que não só emocionam, elas inspiram.
2521 é um dorama que te leva direto para os anos 2000, em meio a uma crise financeira, onde sonhos parecem distantes, mas não impossíveis. Nahi-do é uma jovem esgrimista que luta com unhas, dentes e floretes para alcançar seu objetivo, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E no meio dessa jornada intensa, ela encontra Becky e Jin, um rapaz que também carrega suas próprias batalhas. Juntos, eles vivem um amor doce, real e cheio de nuances, que cresce com o tempo e amadurece junto com eles. O que faz esse dorama ser tão marcante é o quanto ele conversa com quem assiste. A cada episódio, você sente que está crescendo junto com os personagens, enfrentando decepções, celebrando conquistas e aprendendo que nem todo final feliz precisa ser perfeito para ser verdadeiro. A amizade entre Hidô e Yurin é outro ponto alto. De rivais a parceiras inseparáveis, elas mostram que o respeito e o carinho podem florescer mesmo em terrenos difíceis. Prepare o coração e o lencinho, porque essa história vai te emocionar, te motivar e te deixar com aquela vontade de tentar mais uma vez. Disponível na Netflix. 6. Nosso Eterno Verão. Tem doramas que chegam de mansinho e quando você percebe, já estão morando no seu coração. Nosso Eterno Verão é exatamente assim. A história começa com dois ex-namorados que, anos depois de estrelarem um documentário viral na escola, são obrigados a se reencontrar diante das câmeras. E, claro, diante dos sentimentos que nunca foram totalmente resolvidos. O que poderia ser só mais uma comédia romântica se transforma numa jornada emocional profunda, cheia de amadurecimento, reconexão e descobertas silenciosas que fazem cada episódio parecer uma conversa íntima com o espectador. O romance aqui não é feito de grandes declarações, mas de olhares, silêncios e gestos cotidianos que carregam uma intensidade absurda. Os personagens são reais, com falhas, traumas e uma vontade sincera de se tornarem melhores. E isso torna tudo ainda mais bonito. A narrativa é lenta, mas envolvente, permitindo que a gente mergulhe fundo nas emoções e se conecte com cada fase da trajetória deles. Se você ama histórias que falam sobre amor, crescimento e a beleza dos reencontros, esse dorama vai te deixar suspirando até depois dos créditos finais. Disponível na Netflix. 5. Pretendente surpresa. Se você é do tipo que não resiste a um bom clichê romântico, daqueles que fazem o coração bater mais rápido mesmo quando já dá pra prever o final, Pretendente surpresa é o seu próximo vício. A história começa com Hari indo a um encontro às cegas no lugar da amiga, só pra dispensar o pretendente. Mas o plano dá um giro inesperado quando o tal pretendente, nada menos que o CEO Temu, faz uma proposta que muda tudo. Daí pra frente é só ladeira acima em confusões, química explosiva e cenas hilárias que fazem a gente rir alto e suspirar junto. O dorama é leve, divertido e recheado de personagens carismáticos, do casal principal ao avô fofo, passando pelos colegas de trabalho e o casal secundário que também entrega tudo. Mesmo sendo previsível, o roteiro acerta ao adicionar situações inusitadas e diálogos afiados que mantêm o ritmo gostoso de acompanhar. Ver Temu se apaixonando e se transformando aos poucos é uma delícia. E Hari, apesar de atrapalhada, conquista fácil com seu jeitinho simpático. Se você quer se divertir, se apaixonar e terminar com um sorriso no rosto, Pretendente Surpresa é a escolha certa. Se você não assistiu ainda, dê uma chance, vale muito a pena. Disponível na Netflix. 4. Meu demônio favorito. E se o demônio da história não fosse o vilão, mas alguém em busca de redenção? Meu demônio favorito embarca nessa ideia com estilo, misturando fantasia, romance e uma boa dose de crítica existencial.
A trama começa quando um demônio impiedoso perde seus poderes ao se envolver com uma herdeira poderosa. E o que parecia apenas um tropeço sobrenatural se revela como o início de uma transformação profunda. Entre mistérios, reviravoltas e uma química absurda entre os protagonistas, o dorama mostra que às vezes o inferno não está nas criaturas, mas nas escolhas humanas. Song Kang entrega uma atuação magnética e o romance com a herdeira é daqueles que fazem a gente torcer, sofrer e suspirar. A série acerta em cheio ao explorar temas como destino, culpa e redenção, sem perder o ritmo nem a estética. A trilha sonora é de milhões e cada episódio te deixa querendo mais. E quando a história engrena de vez, lá pelo 10º episódio, é impossível não se envolver. Se você quer um dorama que mistura o sobrenatural com emoções reais e um casal que brilha junto, meu demônio favorito é imperdível. Disponível na Netflix. 3. Tudo bem não ser normal. Algumas histórias não apenas entretêm, elas curam. Tudo bem não ser normal é um dorama que mergulha a fundo nas feridas emocionais de seus personagens e nos convida a fazer o mesmo. A trama começa com um encontro improvável entre Ko Moon-young, uma autora de livros infantis com traços antissociais, e Moon Dan-tae, um cuidador que vive para proteger o irmão autista. Juntos, eles embarcam numa jornada de superação, enfrentando traumas, medos e aprendendo que o amor pode ser o fio que costura até as dores mais antigas. O que faz essa série ser tão especial é a forma como trata temas delicados com sensibilidade e profundidade. O elenco é simplesmente brilhante, com destaque para Oh Young-se, que entrega uma atuação emocionante e realista como Moon San-tae. Cada episódio é uma mistura de poesia visual, diálogos intensos e cenas que provocam reflexão. Se você busca um dorama que vai além do romance e entrega uma experiência transformadora, Tudo Bem Não Ser Normal é um presente que merece ser assistido com o coração aberto. Disponível na Netflix. 2. A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo. Tem doramas que chegam com leveza, mas deixam um impacto gigante. A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo, é exatamente isso. A história acompanha Bok-joo, uma jovem atleta determinada a se tornar uma levantadora de peso de renome, enquanto lida com os bastidores intensos do mundo esportivo. Entre treinos puxados, pressão psicológica e descobertas pessoais, ela encontra o amor em meio ao caos. E que amor! Um romance fofo, sincero e cheio de apoio mútuo, onde até as inseguranças viram motivo de carinho. É impossível não se apaixonar por esse casal que transborda afeto e respeito. Além do romance, o dorama acerta em cheio ao mostrar a realidade dos atletas. Cada personagem tem sua própria bagagem, seus próprios desafios e sonhos. É uma história que te faz rir, suspirar e até querer levantar uns pezinhos só para sentir um pouquinho da vibe. Se você quer se emocionar com uma trama leve, divertida e cheia de coração, Kim Bok-joo é a escolha perfeita. Disponível no Viki, Netflix, Cocoa e HBO Max. 1. Se a vida te der tangerinas. E quando o amor não é só sobre flores e declarações, mas sobre resistir junto às tempestades da vida. Se a vida te der tangerinas, entrega exatamente isso. Uma história profunda, emocionante e cheia de camadas que foge dos padrões mais batidos dos doramas. Ambientado na belíssima Jeju, o dorama acompanha Oh Hae-sun, uma jovem ousada que desde a infância enfrenta as desigualdades sociais com coragem, e Yang Gwon-sik, um homem honesto e esforçado que carrega nas costas o peso de uma vida dura. A relação entre eles é construída com intensidade desde os primeiros episódios, e o romance não espera para acontecer. Ele já chega com tudo, mostrando que o verdadeiro desafio vem depois: manter o amor vivo em meio às dores, sacrifícios e silêncios. O que torna essa história tão especial é a crítica social embutida em cada cena. O machismo estrutural, o peso da vergonha nas famílias tradicionais, a desigualdade entre filhos homens e mulheres. Mas também a beleza, nas cenas engraçadas, os momentos de ternura e na força de um casal que luta junto, mesmo quando tudo parece desmoronar. Gwon-sik é o retrato do homem que ama com ações, e Yi-sun é a mulher que resiste com dignidade.
Se você quer um romance moderno que emociona, provoca e inspira, esse dorama merece o topo da sua lista. Disponível na Netflix. E aí, qual desses doramas roubou seu coração ou te fez chorar litros no sofá? Conta aqui nos comentários qual foi o seu favorito da lista, ou aquele que você acha que faltou e merece estar no top 30. Se esse vídeo te fez suspirar, rir ou correr para maratonar, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que vive dizendo: me indica um dorama bom aí. Bora espalhar esse amor moderno pelos 4 cantos da internet.